Hey guys, what's up? Bom, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui no Inglês na Ponta da Língua, né, nesta live pela primeira vez, ou para quem acompanha pelo Instagram e não sabe quem é o Denils de Lima, eu sou o cara que criou o Inglês na Ponta da Língua, e o Inglês na Ponta da Língua, ele existe desde 2005 na internet. Éramos uma comunidade no Orkut, depois virou um site de inglês, né, porque eu resolvi criar o blog em 2007 e se tornou um dos mais antigos, né, hoje, né, um dos mais antigos e mais completos blogs, sites de dicas de inglês no Brasil. São mais de 2.600 dicas para vocês, assim, pesquisarem, aprenderem inglês, sobre os mais variados assuntos. Eu, Denilson, o cara que criou isso tudo, eu dou aula desde 1993. Em 97 foi quando eu decidi que seria realmente minha carreira profissional, e aí eu fui estudar para ser professor, para ser profissional de ensino de língua inglesa. Sou autor de 3 livros, para quem não sabe, né? O livro Inglês na Ponta da Língua, que é o livro que dá origem a tudo que tem aqui dentro do Inglês na Ponta da Língua, o nome. Esse livro ele foi lançado em 2003 e continua ainda atual até hoje. Sou autor também da Gramática de Uso da Língua Inglesa, que é um livro de gramática não com regras gramaticais como vocês estão acostumados por aí, mas a gramática na prática, como a gramática é realmente usada na fala, no dia a dia. E tem também o Combinando Palavras em Inglês, que é um livro só de collocations, para quem quer melhorar o vocabulário com collocations, que é um assunto que eu pesquiso desde 1998, né, 97, 98, que quando eu decidi que eu queria ser profissional foi por conta desse assunto, e eu estudo isso desde então. Por que não consigo memorizar o que estudo? E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me vendo agora, que estão acompanhando, têm aquela grande coisa assim de, como é que fala? De memória. Estuda, 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 mas esquece tudo. E por que que isso acontece? Bom, eu não tenho como explicar por que que isso acontece no seu caso. Tem algumas coisas que nós, especialistas, né, na área de educação, na área de ensino, a gente pesquisa, algumas dicas que a gente dá para estudantes de inglês, que é o caso, né? Aqui eu estou falando para estudantes de inglês, e que pode ajudar vocês sim. Mas hoje em dia, eu costumo dizer que é mais uma mudança de hábitos, né, de cada pessoa, uma mudança de comportamento para fazer com que a coisa aconteça. Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre alguns probleminhas e vamos ver se vocês aí se identificam com esses problemas. Eu quero que vocês digam sim ou não, escrevam aí nos comentários, eu estou tentando acompanhar os comentários de vocês aqui, e é o seguinte: vocês têm aquela sensação de que estudam, estudam, estudam muito, mas não conseguem reter aquilo que estudam? Vocês passam 1 hora estudando um conteúdo, ou 1 hora e meia, e aí amanhã já não lembra mais, ou depois de amanhã não lembra mais, ou sei lá quando não lembra mais. Vocês têm essa sensação? Digam aí sim ou não. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho que isso é um problema. Tá? Tem um outro probleminha aqui, é o seguinte: muita gente tem aquela sensação de que não memoriza as coisas, parece que tem memória fraca. Ai, minha memória é fraca. Né? É quase parecido com o primeiro, quer dizer, é quase o primeiro, porque uma coisa leva a outra. Então as pessoas têm aquela coisa assim, eu tenho a memória fraca, e começa a achar que é um problema de saúde. Só que a pessoa lembra de outras coisas. Então é esse ponto que eu quero chegar. Você não memoriza o inglês, mas outras coisas você consegue memorizar. Você consegue lidar com aquelas informações e retê-las por um bom tempo. Acontece isso com vocês? Ok? São 2 probleminhas aí. E aí vem sim os problemas que as pessoas têm hoje em dia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Em primeiro lugar, quando você estuda inglês, e eu sempre falo, tem que entender a diferença entre estudar e aprender. Quando você estuda inglês, você senta na cadeira, pega um livro e vai fazer uma atividade, lê o conteúdo, faz a atividade, lê um texto e repete lá bonitinho e tal, e aí você estudou. No dia seguinte, sei lá, se você estuda todos os dias, ou dia sim, dia não, você chega no próximo dia, você pega
outro conteúdo, aí você, opa, aquele lá eu já estudei, agora eu vou para o outro conteúdo do livro, e aí você começa a estudar aquele conteúdo, você começa a ler aquele conteúdo, e depois você faz as atividades daquele conteúdo, parou tudo, ok, estudei mais um dia aqui, 2 dias da semana estudando inglês. No terceiro dia da semana você continua, vai lá e pega outro assunto e estuda inglês, faz atividade, repete, escuta, faz isso, faz aquilo outro e tudo mais. Se você se identifica com esse comportamento, com esse modo de estudar, esse é um dos problemas pelo qual você não consegue memorizar as coisas. E você talvez nem tenha percebido o comportamento que eu falei aqui. Qual é o comportamento? É o de se empanturrar de conteúdo. Eu vivo falando sobre isso. Hoje em dia, as pessoas são mais acumuladoras de conteúdo. Elas acham que eu vou seguir 30 perfis no Instagram, eu vou assistir um monte de canal no YouTube, eu vou ver um monte de dicas pelo Twitter, pelo Facebook, vou acessar um monte de site e aí eu estou aprendendo inglês. Na verdade, você não está aprendendo inglês. Na verdade, você está apenas se enchendo de conteúdo. Você está apenas estudando inglês com muito conteúdo, não tem foco. Então, se você não tem foco, tudo aquilo que a gente não foca, o cérebro ele dispersa. E ele não está nem aí. Bom, é sinal de que isso não é importante. A dica, o paralelo que a gente faz aqui, muita gente já ouviu isso, é o seguinte. Sabe quando você pensa assim, nesse exato momento, você tem um monte de coisas ao seu redor, mas você não pensa na cor marrom. Então você nem liga para o marrom. Quando a gente fala marrom, agora preste atenção em tudo que é marrom aí que está na sua frente, que está ao seu redor. Você vai olhar para o lado e vai ver, tem coisas marrom ao meu redor, mas eu não tinha notado. Por quê? Porque nesse exato momento, a gente induziu o cérebro, a cabeça, né, a prestar atenção em algo, a focar em algo. E no estudo de inglês, a gente precisa disso. E para que isso aconteça, a gente tem que ter pouco conteúdo. Então, aprender inglês e memorizar as coisas em inglês não é muito conteúdo. Então as pessoas acham assim, se eu estudar present perfect, se eu aprender present simple na segunda, past simple na terça, present continuous na quarta, past continuous, eu vou decorar 30 palavras um dia, 40 na outra, mais 30 na outra, 60 na outra, você está só se empanturrando de conteúdo. Você não está mostrando para o seu cérebro o que você quer. Então, qual é a dica que o Denilson dá aí? Não adianta identificar o problema. E se você se identifica com esse problema, reavalie o seu processo de estudar inglês. Você está apenas estudando por meio de conteúdo e mais conteúdo. Quando a gente muda isso, o que vai acontecer? Você vai ter um único tema para estudar na semana. Denilson, é tema gramatical? Eu não recomendo bem um tema gramatical. Sabe por quê? Porque gramática é um negócio assim, gente, na boa, gramática você senta, decora a regra, faz tarefa e segue. Senta, lê a regra, faz tarefa e vai embora. Você decora a regra gramatical para fazer uma prova, para lembrar o nome de alguma coisa. Né? E aí fica aquela coisa assim, nossa, eu sei praticamente todos os tempos verbais em inglês, mas eu não consigo falar inglês, eu não consigo usar os tempos verbais de uma maneira natural. Por quê? Porque você sabe de cor e salteado aquele assunto. Isso não quer dizer que foi para a tua memória de longo prazo. Então, o que a gente faz aí? O que o Denilson recomenda? Quem faz curso comigo, quem lê meus livros, sabe que a recomendação é: o que você precisa fazer é escolher um tópico que tenha a ver com situações do cotidiano, uma coisa relacionada à sua vida. Semana passada eu dei uma dica para uma seguidora do Inglês na Ponta da Língua, que é assim: pense num tema como essa semana, não é nessa segunda, é a semana toda. Eu quero chegar na sexta-feira, estabeleci um objetivo. Então, o cérebro já está recebendo a informação. Então, essa semana, até sexta-feira, no sábado, talvez, eu quero ser capaz de falar sobre minha pessoa por 30 segundos. Poxa, mas eu ainda não consigo. Tudo bem, vamos lá. O que você vai fazer, então, ao longo da semana? Você vai achar um texto onde alguém esteja se descrevendo de uma maneira bem simples, de acordo com o seu nível, básico, intermediário ou avançado. Se você é básico, como é que você faz uma apresentação a seu respeito? E aí você pode escrever isso, pode copiar um texto, você vai escrever isso e vai, durante a semana, estudar esse texto, vai colocar suas informações, vai falar sobre você.
e você vai praticando, ouvindo, né? Se você tiver o áudio desse, bom que tem o áudio, e vai praticando isso ao longo da semana. Porque aí você vai chegar na segunda-feira lendo uma frase simples, como My name is Denilson, I am 45 years old. Eu tô falando bem devagarzinho, tá, pessoal? My name is Denilson, I am 45 years old, I am married, I have one sister, and I have two cats. I live with my family, my wife and my daughter. E aí eu estou fazendo frases ao meu respeito. Eu pego qualquer frase. Eu não preciso complicar, dizer que eu sou especialista em metodologias e abordagens de ensino da língua inglesa, que eu fiz faculdade não sei há quanto tempo e gostei da faculdade, odiei a faculdade. Eu não preciso encher de detalhes. Coisas simples sobre mim, como se eu estivesse numa roda de pessoas falando a meu respeito. Frases simples. Aí eu vou trabalhando isso ao longo da semana. Eu posso me gravar, né? E vou trabalhando isso ao longo da semana. Lá pelas tantas, eu lembro assim, eu quero dizer que eu gosto de alguma coisa, que eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Legal, como é que eu falo gostar de algo em inglês? Aí eu vou lá, ok. My name is Denilson. I am 45 years old. I am married and I have one sister. I live with my wife and my daughter and I like cats. I have two cats. Então eu tenho 2 gatos e assim vai indo. É como se você estivesse respondendo a pergunta, né? Alguém te fez uma pergunta e você está ali respondendo. Por que que isso é legal você... Tem gente que fala assim, mas eu vou ficar fazendo a semana toda isso, é muito chato. Aí é por isso que você esquece das coisas, por isso que você não memoriza. Porque você está achando um negócio chato. Teu cérebro vai interpretar aquilo como chato, vai desligar lá dentro os neurônios, né? As conexões, e você vai pensar, não, quero uma coisa mais legal, quero algo mais difícil. Mas é no básico que a gente vai fazendo com que a nossa caminhada, né, vai indo de pouquinho em pouquinho. Então, comece a fazer isso. Na outra semana, você pensa assim, essa semana eu vou falar sobre alguém da minha família. E aí você começa a descrever alguém da sua família. Na outra semana, agora eu vou falar sobre o meu melhor amigo, minha melhor amiga. Na outra semana, eu vou falar da faculdade que eu fiz. Na outra, eu vou falar do meu trabalho. Você tem um conteúdo semanal a ser estudado e você não se perde no meio disso tudo. E olha só que legal, conforme você for estudando nessa maneira, situações e falando coisas simples e básicas, uma coisa vai somando com a outra, porque você vai revendo esse conteúdo, e daqui 6 meses você vai estar muito melhor do que o que você está hoje. Não que você vai estar fluente em inglês, mas imagine que se você faz isso com uma certa constância, essa é outra palavra importante aqui, daqui 6 meses, você vai conseguir, de repente, falar durante 1 minuto, falar sobre você. Você pode misturar os assuntos. Eu vou falar de mim e da minha família. Daqui 1 ano, eu posso ampliar o meu vocabulário falando algumas outras coisas. E aí entra num assunto importante, né, e curioso, que muita gente fala assim, Denilson, mas eu estudo sozinho, eu não tenho ninguém para me corrigir. Como é que eu sei que eu estou falando certo ou errado? Bom, eu passei por isso, porque eu aprendi inglês sozinho e eu fazia isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu não sabia se estava certo ou errado. Quando eu lia num livro alguma frase, eu tentava repetir do jeito que eu vi no livro, porque se está no livro é porque está certo. Eu mudava a informação de acordo comigo. Então no livro lá estava assim, I am a lawyer. Eu sou advogado. I am a lawyer. Tem que ter esse I am a lawyer. Ok. Então eu não sou advogado, eu sou professor. Como é que eu vou mudar aqui? Qual é a palavra? É teacher. Então, I am a teacher. Aí um belo dia lá, sei lá, eu vi que era engineer. Aí eu falei, I am a engineer. Aí eu fico com isso na cabeça. Até o dia que eu aprendo que não é I am a engineer, é an engineer. Então I'm an engineer. E aí a gente vai se corrigindo. O que eu quero dizer com isso? A gente aprende o certo pelo material que a gente tem nas mãos, e arrisca em algumas coisinhas, a gente vai cometer alguns errinhos. E mais lá na frente, quando a gente se tocar que aquilo era um erro, opa, eu tenho que mudar isso aqui. Isso vale para estrutura de uma frase, isso vale para o uso de uma palavra e vale para a pronúncia. A gente pode pronunciar alguma coisa errada e com o tempo ver que eu estou pronunciando errado, tenho que falar o certo agora. Isso acontece com todo mundo, tá? Inclusive com nativos. Eu já vi nativos postando no Twitter dizendo que passaram a vida toda pronunciando uma palavra de um jeito, quando deveria ter a pronúncia correta é de outro, tá? Então, não lembro uma que eu vi aqui agora sobre a palavra ádaga,
que a menina pronunciava adage, e a pronúncia em inglês é added, alguma coisa assim, tá? Não lembro agora. Mas enfim, o aprendizado ele é contínuo. E o que eu quero mostrar para vocês é por que vocês esquecem, então? Por que você tem a sensação de que esquece? Porque não tem foco. E porque tenta aprender um monte de coisa num curto espaço de tempo. Não sejam acumuladores, acumuladoras de conteúdo. Tenham foco. O cérebro, a memória, agradece. Ok? Bom, vamos lá. Outra coisa pelo qual as pessoas esquecem aquilo que elas estudam, alguém já comentou aqui, né? É a falta de prática, é a falta de usar aquilo que aprende. O erro, assim, da maioria das pessoas é achar, eu já comentei agora há pouco, é achar que o simples fato de estudar algo já tá bom, né? Já tá na memória. Então, se eu tô falando para vocês praticarem não, ter um conteúdo semanal para estudar, que seja o único, para manter o foco, para o cérebro saber o que é, tenham também o hábito de, ao longo do dia, usar isso, certo? Como assim, Denilson? Vamos lá. Quando você estiver fazendo frases a seu respeito, estudando formalmente, né? Você vai pegar um livro, vai fazer tarefa, vai repetir texto, você vai copiar texto, você vai falar em voz alta, você vai ouvir, você vai estudar uma frasezinha, uma palavrazinha, você está estudando. Agora, no dia seguinte, quando você acordar, já tente lembrar daquilo que você estudou. Não lembra só das contas para pagar, não lembra só que o dia vai ser chato, que você acordou, tem que trabalhar, ou que está tudo bem, ou que está tudo ruim. Tenta lembrar do inglês que você está estudando. Porque o inglês, pessoal, ele é uma língua viva. Não é uma língua morta. Qual é a diferença? O grego antigo, né, que a gente chama de grego koiné, dos tempos de Jesus, que era o grego que se falava naquela época, não é o mesmo grego de hoje em dia. A gente costuma dizer que o grego koiné é uma língua morta, assim como o latim. Ninguém fala mais aquela língua. Já era, morreu, acabou. Então é muito fácil a gente pegar a gramática, o vocabulário de uma língua morta e estudar. Enfim, amanhã eu leio mais um pouquinho, não tem prática o tempo todo. O inglês é uma língua viva, então a gente tem que manter essa língua viva também na nossa cabeça. Como é que eu faço isso? Como eu fiz agora há pouco. Quando você acordar no dia seguinte, tenta lembrar o que você estudou. Pode ser uma frasezinha simples. Tente trazer o inglês para o seu dia a dia. Por exemplo, quando eu comecei a estudar inglês, né, sozinho, sem ter professor, me virando com os livros que eu tinha o hábito, às vezes, de falar o que eu ia tomar no café da manhã. Então, assim, não tinha nada a ver, às vezes, com o que eu tinha estudado, mas faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia. Então, ok, now I am having breakfast and I am eating bread and drinking coffee. Eu falava assim, tá? Não a pronúncia, né? Mas eu usava as palavras desse jeito. Quando eu estava indo para o trabalho, eu tinha que aprender alfabeto e números em inglês. Básico isso. Todo mundo tem que aprender o alfabeto e números em inglês. Tá no curso, em todo o curso básico de inglês. O que eu fazia? Ao invés de ir em casa eu ficar perdendo meu tempo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro, eu estudava isso, mas quando eu estava indo para o trabalho, qualquer número que eu visse, eu tentava ler em inglês. E o que eu mais fazia era ler placa de carro em inglês, tanto o alfabeto quanto os números. Então, eu estava parado no semáforo, via lá uma placa NBC 3045. Eu tentava ler em inglês. NBC 3045. Aí, conforme eu fui aprendendo mais números, eu lia 3045. ABC. Quando eu via número de telefone no outdoor, eu lia em inglês. Eu não... phone 32215 2030. Eu lia em inglês. 322 2015. Era assim que eu fazia. Então você está trazendo o inglês para o seu dia a dia. Cores, eu olhava para as coisas e tentava dizer o nome das cores. Então, e claro, repetia aquele diálogo ou aquele discurso que eu tinha feito no dia seguinte, que eu estava estudando, falar sobre mim. Então eu estava mantendo, né? O que você está fazendo aí? Você está mantendo o seu foco, você tem uma organização de estudos e você está trazendo o inglês para o seu dia a dia, relembrando. Com isso, o teu cérebro vai meio que se acostumando com essa coisa toda, a memória vai se acostumando e ela vai retendo com mais facilidade as informações. Então, essa sensação que a gente tem, né, que vocês têm de
eu estudo, mas não memorizo, é justamente por essa coisa de acumular conteúdo demais, estudar sem ter foco algum, estuda presente simples, decora 40 palavras, aí estuda past simple, decora mais 40 palavras. Não é a quantidade que vai fazer com que vocês aprendam inglês, né, gradualmente. O que vai fazer com que vocês aprendam inglês é essa organização, é o foco, e é trazer para o dia a dia de vocês, colocando em prática. Chegava na hora do almoço, eu tentava falar o nome da comida que estava na mesa em inglês. Por mais que fosse a mesma comida, né? Todo santo dia eu lembrava do nome em inglês. Então, assim, todo dia lá em casa tinha arroz, feijão, salada, bife e maionese. Isso quando tinha maionese, né? Então eu procurava falar tudo o nome em inglês. Quando tinha algo diferente, eu ficava imaginando como é que eu explico para alguém como que se faz uma maionese em inglês. Como é que eu explico para alguém como é que é uma feijoada em inglês? Por mais que eu não começo feijoada, né? Eu ficava tentando como é que eu explico para alguém como se faz uma feijoada. E assim eu fui aprendendo partes do porco em inglês. Né? Fui aprender sobre temperos em inglês, trazendo o inglês para o meu dia a dia, mesmo que fosse um conteúdo diferente, mas era da minha rotina, era da minha vida. E isso me ajudou a memorizar muita coisa, a memorizar muitas palavras. Eu faço isso até hoje para poder lembrar das coisas. Eu estou dirigindo, às vezes eu tô falando inglês comigo mesmo. Ah, maluquice, né? Tô dentro do carro, assim, não é pensando em inglês, né? Criando diálogos, é falando mesmo. Pelo meu nível de fluência, eu fico ali, so right now I have to go to the post office in order to post a couple of books. And then I have to call my wife and ask her if she wants something from the supermarket. Yeah, that I do this now. Aí eu ligo para ela, converso com ela, enfim. Então, eu fico tentando fazer essas frases em inglês. Isso, por mais que pareça maluquice, é a gente usar o inglês que a gente sabe. Então, assim, resumindo isso que eu falei aqui agora, né? Falei de ter foco, ter um conteúdo específico para estudar ao longo da semana. E a gente chama isso de aprender inglês. O que a maioria das pessoas fazem é estudar inglês. O que está precisando fazer não é só estudar, é aprender. Quem aí é professor de inglês, eu estou pegando licença aqui na teoria do Stephen Krashen, que é sobre Learning and Acquisition, ok? É só para explicar para os professores que que eu sei que tem essa teoria, tá? Para quem não me conhece, eu sei que tem essa teoria, e eu mudo ela para esse negócio de estudar e aprender. Estudar inglês quase todo mundo faz. Aprender é o que quase ninguém faz. E o aprender é usar no dia a dia. É pegar o conteúdo e falar assim, eu tenho um foco, eu tenho um caminho para ser seguido. E é claro que tem outras estratégias que vocês podem usar para ajudar na memorização, além dessas, né? Então, assim, eu já vi alguém comentando aqui, tem a estratégia dos flashcards. O que são flashcards? Ou dos papeizinhos coloridos, né? Quer pegar papelzinho tipo colorido como esse aqui e escrever uma frase que você queira em inglês. E é frase, tá, gente? Não é encher de phrasal verb, não. Porque phrasal verb é outro negócio que irrita pra caramba, que vocês estudam errado. Não precisa fazer listinha de phrasal verb. E a gente vai ter uma live falando sobre phrasal verbs. Então é colocar uma frase. Tipo, eu não lembro como é que eu digo em inglês que eu sou o professor. Sei lá, eu tenho essa dificuldade. Então eu venho aqui e coloco I'm a teacher. Aí eu vou pegar um negócio desse daqui e vou pegar 10 papeizinhos, ou 5, ou 6, sei lá, pegar 10 e vou escrever a mesma frase. I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a teacher. Vou pegar um e vou colar aqui na frente do computador, vou pegar outro, vou colar no espelho, vou pegar outro e colocar na porta da geladeira, vou colocar outro na capa do livro que eu tô lendo, ou da minha agenda, vou colocar um no painel do meu carro, vou encher de papelzinho com a mesma frase. Todas as vezes que eu passar por aquele negócio ali e ver aquele papel colorido com aquela frase I'm a teacher, eu tenho que repetir, nem que seja para mim mesmo, né? Dentro da minha cabeça. I'm a teacher, I'm a teacher. O melhor é que fale I'm a teacher, I'm a teacher. E assim você está reencontrando o conteúdo. E a memória gosta disso. Ela gosta de reencontrar o conteúdo em contextos diferentes, não é só naquele momento. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso pegar uma pergunta e uma resposta. Eu posso colocar só a pergunta, what's your name? Eu estou num exemplo bem simples aqui. Encher de what's your name e colocar em vários pontos por onde eu passo na minha casa ou no meu trabalho. Toda vez que eu ver aquela frase,
What's your name? Tá na porta ali. Cheguei na porta. What's your name? Eu tenho que responder. My name is Denilson. Aí outro dia eu vou lá e coloco How old are you? Ou deixo as duas, né? Vou aumentando, enchendo de papelzinho colorido aí. Toda vez que eu passar naquele local e ver What's your name? Oh, my name is Denilson. How old are you? I am 45 years old. I'm 45. Eu vou lendo só a pergunta e lembrando da resposta. Então isso também ajuda muito a memória a reencontrar as informações e resgatar aquilo que a gente está estudando. Façam isso e me digam depois se surtiu algum efeito ou não. Se não surtir efeito, aí eu não sei o que vai surtir, mas eu tenho certeza que vocês fizerem isso, ajuda bastante. Essa é a ideia dos flashcards. Aí tem muita gente, quando eu falo sobre isso, que diz assim, Denilson, se eu colocar no meu celular, pode ser também? Aí eu coloco o celular, coloco aqui no Anki, para o Anki me avisar, né, para eu ficar, olha, na boa, faça no papel, escreva, tenha o hábito de escrever, saia do celular, por duas razões aqui. E as duas são científicas, tem explicações para isso, tá? Primeira, quando você confia demais no celular, uma hora a bateria acaba. E detalhe, é meio raro as pessoas pegarem celular para estudar. Pegam celular mais para quê? Para ver Facebook, para ver o WhatsApp, para, sei lá, ver um vídeo, para saber como é que está a votação no Big Brother Brasil, enfim. Ou mesmo que pegue para estudar, vai chegar uma notificação de alguma coisa e você vai falar, eita, o celular vibrou, o que é, será? Será que é aquela minha amiga que está querendo contar o que aconteceu naquele caso tal? Você já dispersou, a mente perdeu o foco, ele já não está mais afim. Por mais que você fale, não, vou continuar estudando, o cérebro já dispersou. Ele vai ficar com aquilo na cabeça e você vai reter pouca informação. Então, essa é uma das coisas pelas quais eu falo assim, acostume-se a escrever, saia um pouquinho do celular, seja um pouquinho mais a moda antiga, escreva. Segunda razão pela qual é excelente você deixar o celular de lado e usar a mão para escrever. Pesquisas científicas comprovam que o uso da mão no ato de estudar, de escrever mesmo que a sua letra seja horrorosa, feia, enfim, qualquer coisa, o ato de escrever reforça algumas conexões neurais que ajudam na memorização. E os caras são tão filho da mãe para pesquisar isso, eles fizeram com um grupo de crianças. Pegaram 100 crianças num grupo, só fazendo anotação em celular e não sei o quê, e outro grupo de 100 crianças só fazendo anotações em papel, estudando no papel, lendo, revisando e revendo e voltando atrás e ver como é que era. Foram fazer o teste depois, a criançada que usou a mão, escreveu no papel e teve esse contato, teve um índice de retenção de conteúdo muito maior do que as crianças que só ficavam no celular. Então, assim, é uma dica que eu dou para você. Estou falando que é para você seguir. Aí é com você. Eu sempre digo que aprender inglês é mudança de comportamento, mudança de atitude. Não é assim, acreditar no milagre. O fulano lançou um curso ali que agora eu vou falar inglês como nativo em apenas 3 meses ou em apenas 30 dias. Serei fluente em 6 meses. Não caiam nessas conversas, porque não é assim que funciona. Aprendizado é um negócio muito mais denso. É uma atitude sua. Não tem milagre. E a questão da memória é a mesma coisa, ok? É você dar essas mudanças para que a sua memória, o seu cérebro se acostume com a informação que vocês estão estudando. Então, essas são as dicas que eu tenho aqui para vocês sobre memorização. Tem muito mais dicas que eu poderia dar, mas o tempo está indo. Lá no site inglesnapontadalingua.com.br tem mais dicas sobre memorização, eu falo muito sobre isso. Tá? No meu livro, Inglês na Ponta da Língua, o primeiro livro que eu escrevi, esse daqui, ó, tem dicas também sobre isso. Dicas até de atividades, por exemplo, você está parado num canto, e aí você está lá pensando na vida, não sei o quê, e a coisa não anda. Eu tinha o hábito, na minha época era papel, né? E é legal ter papel, nem que você jogue fora depois. Quando não era papel, eu fazia na cabeça mesmo. O que é? Eu penso uma palavra, ok, alguma coisa no meu ambiente aqui, sei lá, blackboard. Aí eu pensava, blackboard termina com a letra D. Deixa eu escrever aqui. Blackboard. Aí eu tinha que pensar numa outra palavra em inglês que começasse com a letra D. Então eu tinha blackboard. Aí eu ia para a letra D. Palavras em inglês que começam com a letra D. Aí eu pensava numa palavra em inglês que começasse com a letra D. Caramba, deu branco agora. Sei lá, Denmark, nome de um país. Lembrei do país agora. Denmark, Dinamarca. Terminou com K. Aí eu pensava agora numa palavra que comece com K. Aí eu ficava key.
chave. Aí depois, terminou com Y. Agora uma palavra em inglês que começa com Y. You. E eu tentava fazer isso o mais rápido possível, porque era uma maneira de eu resgatar o vocabulário na minha cabeça. Outra coisa era ficar imaginando diálogo, né? Como seria um diálogo com... Eu vou comprar um pastel com Coca-Cola. Um pastel e uma Coca-Cola. Como é que eu falaria pro cara que eu quero um pastel e uma Coca-Cola? Não era só como eu ia pedir um McDonald's, isso pra mim era irreal, tá? Pedir um McDonald's era um negócio meio louco. Aí o pessoal tá ajudando aqui. They, né? Dad. Então, assim, eu imaginava o diálogo. Como é que eu falo isso? Mas eu não sei tudo. Eu também não sabia, não. Mas eu anotava no papel, quando chegava em casa eu ia estudar. Então, assim, são estratégias que a gente tem e que eu falo no site, no Inglês na Ponta da Língua, e falo no meu livro sobre essa questão de memorização.